E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Que bom vê-los novamente. Hoje, então, a gente está retomando, né, as nossas atividades e nas últimas aulas paramos na parte de desenvolvimento embrionário. Tivemos uma big aula dividida em parte 1 e parte 2 sobre todos os conceitos que envolvem estruturas, fisiologia desse desenvolvimento embrionário. E agora a gente vai falar especificamente de algumas características do desenvolvimento embrionário de nós humanos. Era o que eu fiquei devendo para vocês na última aula. Então, antes da gente começar, eu peço para que Deus ele ilumine, para que ele conduza o nosso bimestre e o nosso final de ano, nosso resto de ano, né, nas nossas atividades. Eu creio que tudo isso que a gente está passando, ele já está perto do fim, e em breve nós estaremos juntos presencialmente, novamente em sala de aula. Tá bom, gente? Então, vamos começar, tá? Eu já estou com o meu livro aqui, é o livro 3, tá? Só relembrando, o livro 3, você já vai abrir ele lá na página 8. E, por acaso, é o livro que também está espelhado aqui na tela para vocês, beleza? Então, eu vou acompanhar a leitura no meu livro, e aí ele já está espelhado aqui também no vídeo, e aí a gente vai acompanhando, a gente vai lendo o livro sobre esses conceitos, são algumas informações mais gerais, aí eu vou dizendo para vocês o que deve ser grifado, né? E vocês vão acompanhando já no livro de vocês também, então já peguem o livro lá na página 8, e aí a gente vai começar falando da placenta, tá? A placenta, a gente aprendeu na última aula que ela se trata de um anexo embrionário. Porém, alguns médicos eles entram em discussão se realmente a placenta ela pode ser, digamos, classificada como um anexo embrionário, certo? E a gente já vai ver por quê. Vamos acompanhar, olha. A placenta humana ela é formada aproximadamente ao final da 4ª semana de gestação, ou seja, quando o bebê já tá terminando o seu primeiro mês de desenvolvimento, quando a mulher ela já está com 1 mês de gravidez. E aí, no final desse primeiro mês de gravidez, a placenta ela acaba de se desenvolver, ela fica completamente formada, perfeito? Ela é um órgão que permite a troca de substâncias entre o feto e a mãe através do cordão umbilical. E você já vai passar a caneta aí nessa frase, tá? Pode grifar isso aí. Ela é um órgão que permite a troca de substâncias entre o feto e a mãe através do cordão umbilical. Assim, o gás oxigênio e os nutrientes, por exemplo, passam por difusão da circulação sanguínea da mãe para a circulação fetal, entenderam? Então, tudo que é nutriente que, por acaso, a mãe veio a digerir, né, já completou o seu processo de digestão, já absorveu e agora já está no sangue para ser distribuído para o seu corpo, esses nutrientes, eles também, através da difusão, eles vão passar para o bebê. E aí é assim que a mãe alimenta o seu bebê, tá? Enquanto o gás carbônico e as excretas são transportados no sentido inverso, sem que haja o contato direto entre o sangue materno e o sangue fetal. Então, é uma coisa que é muito importante. Eu não lembro se a gente já estudou esse ano, mas se não estudou, ano que vem estudaremos, quando falarmos de genética. Existe uma condição de que pode desenvolver uma doença chamada eritroblastose fetal. Talvez você já tenha ouvido falar lá no 9º ano, que é justamente quando o sangue da mãe e do feto eles não são compatíveis com relação ao fator RH e a mãe produz anticorpos anti-RH que acabam por destruir as hemácias do feto. Então, é importante a gente lembrar que, durante o período gestacionário, tá, não há troca sanguínea entre mãe e bebê. Então, todos os nutrientes e etc., excretas, tudo isso é passado por difusão, mas não há troca sanguínea entre eles, beleza? Então, a eritroblastose fetal, que pode vir a acontecer, né? Na verdade, ela é uma condição que ela vai acontecer só no ato do parto. Então, quando o bebê vai nascer, aí sim pode haver trocas gasosas, porque então tem rompimento de vaso, a placenta se rompe e etc. Tá? Mas fora isso, em condições normais, não há troca sanguínea entre a mãe e o feto.
Além disso, a placenta ela é formada por duas porções distintas, uma proveniente do córeo e outra constituída pelo endométrio do útero. Então, a gente aprendeu que depois que ocorre a fecundação, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, né, esse zigoto que se formou, ele vem descendo ali das trompas, das tubas uterinas, vem descendo, passa pelo colo do útero e ele deve se implantar no útero. A parede do útero a gente chama de endométrio. E depois que há a implantação do zigoto neste endométrio, o endométrio ele vai ser responsável por formar parte da placenta. Então, a placenta ela tem duas metades, digamos assim, né? Duas camadas. Uma formada do córeo, outra formada do próprio endométrio. E aí, por conta disso, alguns autores, alguns médicos, não consideram ela um anexo embrionário, porque ela tem origem do útero, né? Do endométrio do útero. Seria isso, que foi a questão que eu levantei no começo da nossa aula, tá bom? Continuando. A placenta ela vai secretar também hormônios que desempenham papéis fundamentais durante a gravidez. Então, se cair na tua prova, a placenta humana, ela é responsável por produzir hormônios? Sim. Quantos? 2, tá? Pelo menos aqui no nível de ensino médio, a gente sabe que são 2, tá? Um deles é chamado de gonadotrofina coriônica humana, ou HCG. Então, tenho certeza que muitos já ouviram falar sobre esse hormônio intitulado de HCG. Tá? Então, o hormônio HCG também é conhecido como hormônio gonadotrofina da placenta. Tá? Esse hormônio mantém o folículo ovariano do corpo lúteo. Eu não lembro o que é corpo lúteo. Cara, depois que ocorre a ovulação, ocorre uma reação lá lá nos ovários, tá? E aí, lá nos ovários, se forma uma glândula. Esta glândula chama-se corpo lúteo e ela tem a função de secretar hormônios. Ela tem a função de secretar o estrógeno e a progesterona, tá? Então, o corpo lúteo ele vai se formar uma vez que a mulher ovulou lá no seu ciclo menstrual, ela ovulou, teve sua ovulação, e aí se formou esse corpo lúteo, este corpo lúteo que vai secretar esses dois hormônios, progesterona e estrógeno. O que é que eles fazem? Eles evitam que o endométrio descame. Então, por quê? A gente sabe, né, então, que o período menstrual, que a gente chama, ele envolve um ciclo onde o objetivo final seria justamente a reprodução. Então, lá pelo 14º dia, que é o dia fértil, né, forma-se o corpo lúteo e pelos próximos mais 14 dias, o corpo lúteo vai ficar mantendo o endométrio lá no útero feminino, tá? Só que o que acontece, se não houver fecundação, perfeito? Se não houver essa fecundação, o corpo lúteo ele vai se desfazer e aí ocorre a descamação do endométrio e ocorre, por conseguinte, a menstruação, entenderam? E quando a mulher engravida, se por acaso houver fecundação e aí houver anidação, ou seja, ela realmente engravidou, aí vai ser a placenta que vai substituir ele. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Esse hormônio mantém o folículo ovariano, o corpo lúteo, que é responsável por secretar progesterona e estrógeno, tá? E aí grifa isso aí, o corpo lúteo é responsável por secretar progesterona e estrógeno. Hormônios que, quando estão a níveis altos, aí tu vai grifar aí, olha, inibem a descamação do endométrio e a ovulação, ou seja, eles impedem que o outro ovário ele elimine mais um óvulo. E aí, sim, por isso que é cíclico, mês em mês, ou melhor, 28 em 28 dias que ocorre esse período menstrual, perfeito? Outra função do HCG é atuar como um imunossupressor, ou seja, baixar a imunidade da mãe no início da gravidez, o que ajuda a evitar a rejeição do embrião pelo corpo materno. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a gente sabe que nas primeiras semanas de gravidez, a mãe ela se torna muito vulnerável a adoecer. Ela se sente mole, ela pode ter uma febre bem baixa, tá? Ficar febril ali, 37 graus. E tudo isso, gripar facilmente, tudo isso porque é uma reação do próprio corpo feminino.
ele diminui a sua imunidade a fim de que o bebê ele não seja rejeitado por este corpo, porque afinal é um novo corpo que está se formando dentro dela. E ele não pode ser rejeitado. A progesterona, ela... não, aqui, ó. Por volta da 8ª semana gestacional, a placenta passa a produzir também o estrógeno e a progesterona. Então, o corpo lúteo estava lá produzindo, e etc. A progesterona produziu HCG, e etc. Depois disso, a própria placenta também vai produzir estrógeno e progesterona, reduzindo a produção do HCG. Então, antes era o HCG, e aí tinha toda essa cadeia de informações. Depois da 8ª semana, aí já é, ou seja, segundo mês de gravidez, aí já é a própria placenta que vai produzir esses hormônios, tá? Então, a progesterona proporciona o relaxamento da musculatura uterina, e ela faz isso para que o útero ele não tenha contrações e não venha a expulsar esse bebê, tá? Além de garantir o desenvolvimento do endométrio e o equilíbrio da quantidade de água e de sais minerais no corpo materno. Já o estrógeno atua na multiplicação das células da musculatura uterina, bem como o aumento da sua vascularização, isto é, a quantidade de vasos uterinos. Então, o estrógeno ele prepara toda a musculatura intravaginal, intrauterina, para quê? Justamente para quando for lá na frente, no final das 40 semanas de gravidez, toda a estrutura interna da mulher ela já esteja preparada para realizar o parto, ok? Outro hormônio secretário pela placenta, lembra que eram 2, HCG, e agora é o lactogênico, tá? Grifa aí, o lactogênico placentário humano, que garante uma maior disponibilidade de nutrientes para o feto. Isso ocorre porque o hormônio lactogênico circula no plasma sanguíneo materno e aumenta, bem aqui, lactogênico, e aumenta a resistência da mãe à insulina, que é responsável pela entrada de glicose nas células, ou seja, a insulina ela controla as quantidades de glicose no nosso sangue, né? Mas quando a mulher está grávida, entra em ação esse hormônio lactogênico e ele permite que a parte dessa insulina ela seja suprimida para que aumentem-se então as concentrações de glicose no sangue da mulher. Tudo isso porque é este sangue dela, como a gente falou lá em cima, no começo da aula, que vai alimentar o bebê. Entenderam? Então, a função dele é suprimir um pouco da insulina para que aumente a quantidade de glicose do corpo feminino. Continuando aqui agora. Vira a página. Dada a importância da placenta durante a gravidez, qualquer anomalia verificada nesse órgão pode prejudicar o desenvolvimento fetal ou até levar à interrupção prematura da gestação com a morte do feto. Então, o que a gente sabe? Que a saúde da placenta ela é fundamental para que se mantenha uma boa gravidez, certo? Então, o que é que pode acarretar uma anomalia da placenta? Uso de drogas, uso de cigarro, uso de álcool. Então, todo mundo sabe que durante a gravidez você não deve consumir álcool, não deve consumir cigarro e muito menos utilizar drogas. Todos esses agentes químicos, eles podem, de alguma forma, afetar o desenvolvimento desta placenta, tá? Inclusive, é recomendado que nem mesmo medicamentos sejam tomados durante a gravidez, né? Como, por exemplo, remédio para gripe, a gente sabe que não pode, xarope da tosse, não é qualquer um que pode tomar. Então, esses remédios que a gente está acostumado até a se automedicar, não é qualquer remédio que a gente pode utilizar durante esse período gestacional, tá? E aí isso é uma prerrogativa médica. Elas sempre dizem que não, você deve, ao máximo, evitar qualquer tipo de medicamento. E aí, se precisar fazer uso de algum medicamento, ele deve ter um acompanhamento médico adequado, tá? Além disso, durante a gravidez podem se desenvolver 2 tipos de problemas, tá? Um deles é chamado de placenta prévia, que é esse que está destacado aqui no texto, é a placenta prévia. Isso aí eu descobri faz pouco tempo. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, mas agora, nesse período de quarentena, eu descobri que você é papai. Minha esposa está grávida e semana que vem a gente já está indo para o 4º mês de gravidez.
graças a Deus. Vai ser a Alice. Já sabe que é uma menina e ela está se desenvolvendo bem. Lá no primeiro ultrassom que a gente fez, esse ultrassom era para saber da saúde do bebê. E aí a gente fez esse ultrassom e a médica mostrou, olha, tá sem placenta prévia, tudo normal e etc. O que seria isso? Essa placenta prévia é uma condição, como diz o livro, né, em que a placenta se implanta na porção inferior do útero. Então, observe essa imagem que está aqui na tela. Aqui seria a condição placentária normal. A placenta ela se desenvolve na parte superior do útero, tá? Na placenta prévia, ela vai se desenvolver perto do colo do útero. E aí ela pode obstruir esta passagem. E isso vai causar uma série de problemas, como, por exemplo, sangramentos para a mãe, né? Sangramentos em excesso. E aí essas hemorragias podem levar, inclusive, a um aborto, né? Essa é a primeira condição, chamada de placenta prévia. A outra condição é o descolamento da placenta, um descolamento prematuro. Quando você faz o ultrassom, você observa, semelhante com o que está aqui na imagem. Então, a placenta está aqui, lá no ultrassom você enxerga, claro que em preto e branco. Você percebe que a placenta ela está completamente colada na parede uterina. E em alguns casos, devido à alta movimentação da mãe, fez uma força que não devia, caiu, né? Enfim, algum tipo de choque mecânico ou mesmo algum problema interno por outras causas, podem acarretar no chamado descolamento da placenta. Tá? E aí esse descolamento ele é muito perigoso, porque ele pode levar também a um aborto, tá? Ocorre quando a placenta se solta antes do parto, o que pode ocasionar o nascimento prematuro e, em alguns casos, levar a criança à morte, tá? E aí os médicos, eles têm ali uma porcentagem que seria a zona de risco com relação a esse descolamento, tá? Se o descolamento ele atingir uma determinada porcentagem, digamos assim, da área da placenta, aí já passa a ser uma gravidez de risco. Tá? Em alguns casos, é possível ver que descolou um pouquinho a placenta, mas aí a mãe fica em repouso, ela passa um período, 10 dias em repouso, e aí depende do médico. E essa placenta ela volta a colar no local novamente. E aí ela pode, com cuidado, é claro, ter uma vida normal durante esse período gestacional. Normal que eu digo com suas atividades comuns do dia a dia. Tá? Período fetal. A partir do final da 8ª semana, o embrião ele assume a forma corporal nitidamente humana e passa a ser denominado de feto. Então, a gente chama de embrião tudo que vem antes da 8ª semana. A partir da 8ª semana, a gente chama de feto, ok? Durante o período fetal, que vai da 9ª semana até o nascimento, observa-se o crescimento e o desenvolvimento dos órgãos e tecidos formados na organogênese. Organogênese essa que estudamos na nossa última aula. Então, já fica a dica, se você não lembra da nossa última aula, retorne lá no YouTube e veja a nossa última aula, a parte 2 sobre o desenvolvimento embrionário, que a gente trata um pouco lá sobre a organogênese, beleza? Virando a página, a gente vai encontrar esse esqueminha aqui. Esse esqueminha, ele vai dar para a gente uma noção geral de algumas coisas que acontecem durante o parto, durante esse desenvolvimento do feto, né? Durante a gravidez. São linhas gerais. Precisa saber tudo isso? Não, gente, não precisa saber tudo isso. As informações principais que a gente tinha já passaram, foi na página anterior, nas 2 páginas anteriores, e a gente vai falar mais um pouquinho nas páginas seguintes, tá? Mas a título de curiosidade, conhecer um pouco mais sobre esse desenvolvimento da gravidez, é importante que a gente leia. Então, eu já fico deixando aqui para vocês para que leiam com atenção esse esquema. Vamos passar dando uma pincelada rapidamente. Por exemplo, 4 semanas. Depois que o embrião se implanta no útero, dá-se início à formação dos folhetos germinativos e da placenta. 8 semanas. Formação dos principais órgãos, como o coração. Nesse estágio, o embrião começa a adquirir feições humanas e passa a ser chamado de feto. Vamos lá para a 20ª semana. Olha, crescimento de pelos e unhas. O bebê começa a reagir a estímulos externos. Este é o período em que se costuma saber o sexo do bebê. Então, a gente já passou dessa da 20ª semana. Estamos indo para o 4º mês. 4 vezes 4, 16. Não, perdão. A gente já está chegando aqui na
na 20ª semana, essa que é a verdade. Estamos chegando na 20ª semana. Mas a gente já sabe o sexo, porque a gente fez um exame chamado sexagem fetal. Tá? E aí, cada quadrinho desse ele vai dar uma característica de acordo com o desenvolvimento, tá, do bebê. Ao total, a gravidez ela se desenvolve em 40 semanas. Belezinha? E aí, pulando a página, a gente já vai aqui para a parte da gravidez múltipla. E aí, gravidez múltipla é o que a gente popularmente conhece como o caso dos gêmeos, né? E aí, gravidez múltipla ocorre quando 2 ou mais embriões desenvolvem-se simultaneamente no útero. Se por acaso na tua prova, em um outro teste, em um outro livro, você encontrar o nome gravidez múltipla, você já sabe, ele está se referindo ao caso de gêmeos, ou seja, 2 crianças em uma mesma gestação, tá? Em um mesmo útero. Embora gêmeos possam nascer naturalmente, é mais comum observar gestações múltiplas em mulheres que passam por tratamento para a fertilidade ou que se submeteram à inseminação artificial. Existe uma clínica de fertilidade, ela fica ali na Antônio Barreto, esquina com a Alcindo Cacela. E lá eles fazem esse processo de armazenagem de óvulos, armazenagem de espermatozoide, né? Ou então até mesmo o processo de inseminação artificial eles fazem lá. Pra vocês terem ideia, só para armazenar um óvulo durante acho que é um mês, se eu não me engano, custa R$10.000. Então é um processo que ele não é barato, na verdade, ele está bem acima do que alguém da classe média poderia pagar, né? Então, são coisas que são caras e fora da realidade. Mas a gente sabe que, apesar de não ser comum o aparecimento de gravidez múltipla, ela acontece. No meu caso, na minha família e na família da minha esposa, existem relatos. Né? Eu tenho primos que são gêmeos, ou seja, frutos de tios que tiveram gravidez múltipla. E ela, a mesma coisa. A chance de que a gente possa ter, nossa família tenha uma gravidez múltipla, ela existe, justamente pelo histórico genético. E aí a gente divide isso em 2 casos. Eu tenho o caso dos gêmeos idênticos, aí também chamado de gêmeos monozigóticos e univitelínicos. Então, grifa isso aí. É o outro nome. Gêmeos idênticos também é chamado de monozigótico, mono, zigótico, zigoto, a partir de um único zigoto. Ou univitelínicos, ou seja, que compartilham um único saco vitelínico. Seria isso, né? Os gêmeos idênticos são geneticamente iguais, isto é, são clones. Assim, são sempre do mesmo sexo biológico e muito parecidos fisicamente. Então, se cair em pegadinha em prova, sempre, gêmeos idênticos, eles têm que ser do mesmo sexo biológico. Por quê? Porque eles são gêmeos idênticos, eles são clones. Perfeito? Originados de um mesmo zigoto. Então, mas por quê, professor? Não entendo. Originados de um mesmo zigoto. Grifa aí, tá bem aqui essa parte. Olha, originados de um mesmo zigoto. Grifa essa frase. Os gêmeos idênticos se formam quando o embrião, em um estágio inicial, acaba se separando em 2. Então, a gente lembra lá que houve a fecundação, a partir disso, o zigoto, as células vão se multiplicando, uma se torna 2, 2 se tornam 4, 4 se tornam 8 e assim por diante. Essa fase a gente chama de segmentação, fase de segmentação ou clivagem. Estudamos isso na aula 1, na parte 1, certo? Daí, então, que durante a segmentação ou clivagem, pode ser que aconteça das células, desse amontoado de células, se dividir. Então, se dividiu, né, como está ali neste começo do desenvolvimento, acaba que eles vão gerar 2 bebês completamente diferentes. Inclusive, esse é o processo na qual pode se gerar também o chamado caso dos gêmeos siameses. Por quê? O amontoado de células ele vai se separar, formando assim, então, agora dois embriões completamente diferentes, certo? Porém, no caso dos gêmeos siameses, essa separação ela não é completa, então eles ficam conectados por algum ponto. Então, há algum ponto de conexão, de contato entre essas 2 massas celulares que deveriam ter se separado completamente. E aí, como ele se desenvolve, caso não haja um aborto ou algo do tipo, eles vão se desenvolver, e aí a gente já sabe que existem vários relatos sobre isso. Tá? Cada um dos embriões resultantes terá o seu âmnio.
podendo ou não compartilhar o córeo e a placenta. Então, esse caso da placenta compartilhada, ela fica à parte, tá? O importante é que a gente sabe que para ser gêmeo idêntico tem que ser formado por um mesmo espermatozoide, mesmo zigoto, tá? Dependendo do momento do desenvolvimento em que ocorreu, a separação e do local de implantação dos embriões do útero. Perfeito. Gêmeos fraternos. Aí, gêmeos fraternos também são chamados de dizigóticos ou bivitelínicos. Isso está bem aqui, aí você pode pode grifar aí no seu livro. Gêmeos dizigóticos, bivitelínicos ou também gêmeos fraternos. Por outro lado, resultam da fecundação de 2 ovócitos secundários por 2 espermatozoides diferentes. A gente sabe que na estrutura do aparelho genital feminino, você tem de um lado um ovário, do outro lado tem outro ovário. O normal é que os ovários eles se revezem e cada mês um libere um ovócito, né? Porém, pode acontecer de em um mês ele liberar 2 ao mesmo tempo. E se isso ocorrer e houver a relação sexual, os espermatozoides que nadam entre o útero para dobrar ali nas trompas, né, eles não têm uma direção correta. São milhares de espermatozoides que estão ali. Então, eles pegam o caminho errado, vai para um lado e vai para o outro. Não tem essa não. Então, é tentativa e erro. Daí, então, que quando eles se dividem para ir para os 2 caminhos que se seguem ali nas trompas, eles podem acabar fecundando estes 2 ovócitos que foram liberados no mesmo mês. E aí vão gerar, obviamente, 2 crianças diferentes. E aí os gêmeos fraternos, dizigóticos ou bivitelínicos, eles não são iguais, não são clones. É como se fossem, inclusive, 2 irmãos que nasceram em gestações diferentes, eu e meu irmão, por exemplo. Só que acabaram sendo gerados, né, gestacionados ali no mesmo período. Mas eles seriam equivalentes a só 2 irmãos mesmo, tá? Portanto, podem ter ou não o mesmo sexo biológico, não são geneticamente idênticos e sendo sua semelhança no mesmo nível que de 2 irmãos não gêmeos. Nestes casos, os gêmeos sempre apresentam 2 âmnions e 2 córios, podendo as placentas estarem fundidas ou não. A ocorrência dos gêmeos fraternos está relacionada ao fenômeno da poliovulação, sendo mais comum que a de gêmeos idênticos. Beleza, então é muito comum isso acontecer, muito mais do que o caso lá dos gêmeos idênticos. Beleza. Parto. E aí o parto ele vai acontecer entre a 37ª e a 40ª semana. Antes disso, o bebê é considerado prematuro, beleza? E se passar por acaso disso, a gente diz que o bebê ele pode estar entrando em sofrimento. Então, não pode passar desse período. Então, é nesse período aí de 3 semanas de intervalo onde ocorre o nascimento do bebê, tá? E aí, a fase do parto ela é dividida em 4 estações, né? Ou 4 diferentes momentos, né? Chamados de latente, ativo, expulsivo e dequitação. Aqui, ó. Fase latente. O que é a fase latente? A fase latente é o começo dos sintomas de que o bebê já está para nascer, né? Então, é quando se iniciam as contrações uterinas e a dilatação do colo do útero. São as primeiras contrações que antecedem o parto. Aí você pode grifar isso. Fase latente, quando se iniciam as contrações uterinas, e a dilatação do colo do útero. Inclusive, é assim que os médicos eles observavam se a mulher já estava apta para ter o seu bebê. Quando começam as contrações, e aí a gente vê muito em filme, em série, isso, estou tendo contração, corre pro médico, e aí volta, não, foi alarme falso. Por quê? Ela teve a contração, mas o colo do útero não dilatou. Então, a dilatação do colo uterino, que é a abertura deste colo, é o que caracteriza que já está entrando, que a mulher realmente está entrando nesse trabalho de parto, tá? Depois vem a fase ativa, que é quando ocorrem as contrações mais doloridas do parto, que chegam a durar 60 segundos e se repetem a cada 1 ou 2 minutos. Então, a gente também vê em série médica, filme, aí fica contando, conta, de quanto em quanto tempo está vindo a contração. Isso é para acompanhar o desenvolvimento deste período do parto aí, né? Desse trabalho de parto, que é chamado. Depois vem a chamada fase expulsiva, quando começam as contrações uterinas que permitem a saída do bebê. Então, agora vai vir as contrações violentas já, aquelas que causam aquela dor, e aí a mulher tem que fazer força para frente para poder
ajudar a musculatura uterina a ejetar este bebê. E por último vem a fase de dequitação. Aí tu vai grifar isso aí. O que é a fase de dequitação? Depois que o bebê sai, tá? A placenta ela pode não sair completamente de uma vez junto com o bebê. Então essa fase de dequitação ela é caracterizada por contrações uterinas que vão expulsar a placenta. Aí tu vai grifar aí, olha, contrações uterinas continuam até expelir a placenta. É isso que se chama fase de dequitação. E uma vez que a placenta ela está completamente ejetada, acabou de fato o parto. Belezinha, gente? Alguns casos, o bebê ele pode não estar na posição correta. Então, aqui nessa imagem mostra para a gente o bebê com a posição correta. A gente sabe que como o feto é muito pequenininho ali na barriga da mãe, ele fica nadando na placenta. Então, uma hora ele está de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de lado, do outro. E perto do parto já, né, desse desenvolvimento final, o bebê ele tem que estar nesta posição, conforme a imagem mostra para a gente, com a cabeça voltada para baixo, voltada para o colo do útero, já preparando o caminho para a saída dele. Né? Essa é a posição correta. Caso ele não esteja na posição correta, então opta-se por um parto chamado de cesariano, né? Ou cesárea. E aí é um corte feito na região abdominal e o bebê é tirado dali junto com a placenta completamente. A placenta é rompida fora da barriga da mãe. Aí pode acontecer isso aí, tá? E por último, a gente fala de amamentação, para terminar a aula de hoje. A amamentação trata-se onde, após o nascimento do bebê, irá existir cuidados, ele irá exigir cuidados constantes de seus pais, a fim de que continue o seu desenvolvimento. E esses cuidados incluem a amamentação, que além de fornecer nutrientes e anticorpos, fortalece os atos afetivos entre a mãe e o filho. Quando o bebê nasce, já perceberam que o bebê ele é levado para a mãe, e aí ele fica um tempinho ali com ela, e depois ele é retirado para ser limpo, se precisar ir para uma incubadora, ou trocar roupinha, etc. Por quê? O bebê ele precisa sentir o cheiro da mãe, isso acalma ele. E o cheiro do leite materno também, ele sente de longe esse cheiro. Então, a presença da mãe é algo que é muito importante para o bebê, quando ele nasce, tá? Então, como o livro já informou para a gente, como a gente acabou de ler, além dos nutrientes, o leite materno ele também proporciona anticorpos. Quando o bebê nasce, seu sistema imunológico ele não está maduro, não está preparado para combater nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de invasão de agentes patogênicos. Então, quem combate essas infecções, essas invasões no corpo do bebê, são os anticorpos da mãe que são transmitidos para ele através do leite materno. E aí, isso é uma recomendação médica que até os 6 meses de vida, o bebê ele se alimente exclusivamente só desse leite materno, tá? Minado ali de anticorpos da mãe. Depois disso, até os 2 anos, né, é um consenso de que, além do leite materno, o bebê ele já coma várias outras coisas a partir desses 6 meses. E aí a amamentação ela fica apenas como um modo complementar dessa alimentação do bebê. Beleza? Gente, então a gente completou este primeiro capítulo, acabamos o capítulo 1 sobre o desenvolvimento embrionário, essa parte. E a partir do capítulo 9, que é o próximo capítulo, a gente vai começar a falar já de um indivíduo completamente formado. Então, como a gente vai dar início a partir daqui até o resto do ano do estudo dos órgãos e sistemas do corpo humano, a gente começa esse estudo falando de tecidos, beleza? Que é, inclusive, o tema da próxima aula. E aí, como de praxe, façam os exercícios. Eu quero que vocês façam esses exercícios para a sala. Semana que vem, provavelmente, a gente já vai se encontrar ao vivo, lá pela plataforma do Google Scholar, do Scholar Google. E aí, quando a gente se encontrar ao vivo, como nós temos 2 aulas, eu acho que seria muito maçante se eu ficasse 2 aulas inteiras falando sem parar aqui para vocês. E aí a gente vai prezar por pelo menos ter uma meia hora de exercício. E aí, se vocês já fizerem o exercício, a gente já corrige. E aí, como nunca mais a gente exercitou juntos, tendo esse feedback, vai ser bacana para a próxima aula, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, tchau.